Te louvamos e te exaltamos porque Tu és o nosso Deus, o nosso Criador, o nosso Redentor. Nós não somos nada sem Ti, Senhor. E a cada dia precisamos ser alimentados pelo poder da Tua palavra, Senhor. Alimenta os nossos corações nesta noite, Deus amado, para que a Tua palavra venha trazer a transformação de vida. Que nós não venhamos ser apenas ouvintes, mas praticantes da Tua palavra. Para que venha ser para crescimento espiritual de cada um que aqui se encontra, Senhor. É o que eu te peço nesta noite, Deus. Trata com o coração de cada pessoa que se encontra presente. Em nome de Jesus Cristo, quero te pedir nesta noite, Deus, que o Teu sobrenatural venha estar agindo sobre as nossas vidas, ó Pai. Que a Tua paz, Deus querido, venha estar reinando em nós, Senhor. Em nome de Jesus Cristo é o que eu quero te pedir, Pai. Porque a Tua palavra, Senhor, nunca volta vazia, Deus. Mas ela vai sempre de encontro com o coração do homem, Deus. E traz transformação para as nossas vidas. É o que nós te pedimos. Fala em cada coração. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Como a pastora falou, você que nos visita, seja bem-vindo em nome de Jesus. E em especial eu louvo a Deus pela vida do Tiago, que é um companheiro de trabalho. E há muito tempo eu esperava a sua presença nessa igreja. E Deus só tem a te honrar quando você se coloca na presença dele. Gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias no livro de Mateus. Mateus capítulo 27. Grande e poderoso és Tu, Senhor dos exércitos. Louvado e exaltado é o Teu santo nome, Senhor. Livro de Mateus, capítulo 27, versículo de número 50. O terceiro louvor que foi cantado nesta noite traz a confirmação da palavra. Deus é Deus, Ele confirma da forma como Ele quer a mensagem que está sendo pregada. Todos encontraram? Amém? Amém. Grande e poderoso és Tu, Senhor dos exércitos. Assim diz a palavra. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o seu espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros de muitos corpos de santos que dormiam. Foram ressuscitados, e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa, e apareceram a muitos. E o centurião que com ele guardava a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que havia sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Podeis aceitar, Jesus. Cada pregação que nós trazemos aqui traz uma responsabilidade muito grande. Porque Deus, Ele trata diretamente com o coração do Teu povo. E para falar a respeito de Jesus, nós temos que falar um pouquinho a respeito do início de tudo. Eu gostaria de colocar um tema: cumprindo o propósito do Pai. Todos nós temos um propósito. Muitas das vezes propósitos particulares. Propósito em que nós colocamos diante de Deus e esperamos que Deus venha realizar aquilo que nós buscamos. E Deus também tem um propósito nas nossas vidas. E o propósito maior que Deus tem é resgatar toda a tua noiva. Vim buscar todos aqueles que verdadeiramente querem encontrar o Senhor. E no princípio, a palavra do Senhor nos fala que Deus criou os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, havia trevas, e a palavra de Deus nos fala que o Espírito de Deus, ele se movia sobre a face das águas.
E o interessante é que esse Deus tão tremendo, Ele começou a formar a terra assim, de uma forma tão tremenda, tão maravilhosa. E se nós começarmos a ler a respeito da criação da terra, do mundo, nós vamos ver o tamanho do Deus que nós servimos. E esse Deus começou a criar todas as coisas, seres, os animais, peixes, aves, árvores. Começou a criar o jardim do Éden e formou todas as coisas. Esse Deus maravilhoso, esse Deus tremendo que nós servimos. Só que Deus, talvez ali reunido com a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, Ele começa a falar: não, espera, calma, ainda falta algo. Quem nós vamos colocar para cuidar do jardim? Aí Deus vira para o Filho e para o Espírito Santo e diz: façamos um homem, a nossa imagem e a nossa semelhança. E essa imagem, a semelhança, esse homem que Deus formou, ou mulher, somos você e eu nesta noite para adorar o nome dele, para buscar a presença dele. E Deus formou o homem, e colocou ele para tomar conta do jardim. E Deus viu que aquele homem estava só, Ele fez cair um sono profundo sobre Adão. E nesse sono profundo Ele tira uma das costelas e forma a mulher. E Deus coloca os dois, ambos, para tomar conta do jardim. Mas Deus deu uma ordem para aquele casal: que não comessem do fruto proibido no meio do jardim. Mas ali havia uma serpente astuta que começou a falar para a mulher que ela poderia sim comer, mas Deus havia falado: não coma, esse fruto é proibido. Ali você não pode tocar, você pode comer qualquer coisa, mas esse fruto não. Esse fruto você não pode. Porque a partir do momento em que você tocar ou comer desse fruto, você morrerá. E a serpente astuta, num descuido daquela mulher, a serpente falou assim: não, para, isso é mentira. Você pode comer, certamente você não vai morrer. Certamente você não vai morrer, simplesmente você vai ser igual a Deus. E a palavra nos fala que aquela mulher, ela foi enganada. Ela comeu daquele fruto, não podia ser. E quando chega Adão próximo a ela, ela também oferece para ele, e ele se esquece do que Deus havia falado, que não era para eles comer. Aí acontece a primeira falha do homem, o primeiro erro. E o primeiro erro que desagradou a Deus e trouxe tristeza para o coração de Deus. Isso é interessante porque Deus quer um povo que verdadeiramente venha caminhar diante dele em santidade. Um povo que venha se humilhar na presença dele a cada dia, que venha buscar a santidade dele. Mas a palavra do Senhor nos fala que eles pecaram e foram expulsos do jardim. Eles já não podiam mais ficar. Agora eles teriam que comer qualquer alimento que eles quisessem comer. Eles teriam que plantar, eles teriam que trabalhar, eles teriam que batalhar por aquele alimento. Porque tudo que Deus havia dado para eles, eles jogaram fora. Eles já não tinham mais. E o pecado começou a assolar ali, porque se nós começamos a ler a partir do versículo 1, nós vemos que ali Caim e Abel, aonde acontece o primeiro homicídio, onde trouxe tristeza ao coração de Deus. E muitas vezes nós estamos tristezando o coração do Senhor. E algo que chama a atenção é que Caim, quando mata Abel, Caim se apresenta a Deus e Deus pergunta o porquê. Ele estava frio, nervoso, e pergunta sobre ele. E Deus se entristece.
o dilúvio sobre a terra. Deus havia se arrependido de ter criado. Porque Deus criou o homem para viver em posição de adoração, de humildade, de entrega para Ele. E o homem só estava entristecendo o coração do Senhor, pecando contra Deus dia após dia. E Deus cumpre o que Ele falou. Após as famílias de Noé, os animais entraram na arca, Ele manda que fechasse a arca. E Deus manda chuva sobre a terra. Durante 40 dias e 40 noites, Deus manda chuva e toda a terra é inundada. Todos morrem, não fica ninguém a não ser a família de Noé. E após os 40 dias, a palavra do Senhor nos fala que a arca que cessa a chuva, Deus fecha as comportas do céu. E algo interessante é que Noé com a sua família, após descer da arca, após estar em terra seca novamente, eles começam a se multiplicar. Creio eu que Deus talvez ali achou que iria resolver o problema, mas não foi assim que aconteceu. Vieram outras gerações, veio a geração de Abraão. E na geração de Abraão, o pecado também continuava entre o povo. Até que Deus vira para Abraão e fala que iria destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão chega para Deus e se coloca como intercessor naquela cidade. Falando, Senhor, mas se houvesse 50 justos, o Senhor destruiria a cidade? Ele não, se tivesse 50 eu não destruiria, por causa dos 50 justos que tivessem ali. Mas Deus sabia que não havia justos. Deus sabia que aquele povo, ele estava totalmente na idolatria, no pecado. E o interessante é que Abraão começou a falar, Senhor, mas se tiver 45, se tiver 20, se tiver 10, e o Senhor falou, se tiver 10, eu não destruirei Sodoma e Gomorra. Mas não havia. Deus só se alegrou com Abraão. Abraão era voltado para Deus. Abraão se colocava diante de Deus. E Deus deu uma ordem, olha, pega a tua família, o teu parente, a esposa de Ló, e se retire de Sodoma e Gomorra, porque eu vou destruir a cidade. A única coisa, queridos, que nos afasta da presença de Deus, da presença do Espírito Santo, é o pecado. Não há mais nada que possa te atrapalhar a chegar à presença de Deus. O pecado é a separação entre o homem e Deus. E Abraão era o único, naquele momento, em que tinha uma vida voltada para Deus, uma vida de entrega para Deus, uma vida de buscar a presença de Deus. E Deus cumpriu novamente aquilo que ele havia falado. Ele destrói a cidade e ele chega para Abraão e manda avisar, olha, mande que não olhem para trás, porque serão transformados em sal, estado de sal. E a mulher de Ló, curiosa, vira para trás para ver o que estava acontecendo, e ali mesmo ela permanece. Quando Deus fala algo conosco, nós temos que fazer conforme Deus está falando. Não tente mudar nada, não tente fazer nada do seu jeito. Siga as orientações do Espírito Santo de Deus na sua vida. Não faça nada por si próprio. Davi é testemunha disso, que todas as batalhas que Davi entrava, Davi nunca ia para a batalha de qualquer maneira. Todas as vezes que pintava a primeira batalha, surgia a segunda batalha, a terceira, a quarta, a primeira coisa que Davi fazia era o joelho no chão, buscar a presença de Deus. E ele perguntava, Senhor, como eu devo atacar o homem? Qual é a estratégia que o Senhor vai me dar dessa vez? E o Senhor mostrava o caminho certo e falava conforme ele deveria fazer, para que ele saísse vencedor daquela batalha. E Davi é conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Era falho como eu e você, era pecador como eu e você somos. Mas era conhecido como um homem segundo o coração de Deus. O que eu estou querendo te dizer, querido, ainda que nós sejamos pecadores, nós também podemos nos tornar segundo o coração de Deus se nós quisermos. Basta simplesmente nós se apartar dos nossos pecados e buscar mais a presença de Deus. Quantas vezes nós temos trocado Deus por qualquer coisa? Deus por coisas que não vão nos levar a lugar nenhum, e vão simplesmente trazer a destruição espiritual das nossas vidas. Só que ali, mesmo Deus destruindo Sodoma e Gomorra, o pecado ainda continuou assolando a humanidade. E Deus começou a levantar profetas como Moisés, como Jó,
eles falharam. Ninguém foi capaz de fazer com que o povo verdadeiramente se humilhasse, fosse para a presença de Deus de uma forma constante, todos os dias buscando a presença de Deus. Aí eu creio, querido, na minha imaginação eu vejo que Deus agora reúne novamente a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, e começam a perguntar entre eles: enviamos os profetas, já destruí as cidades, já tirei Adão e Eva do jardim do Éden, o que eu vou fazer agora? Aí eu creio que o filho chegou e falou assim: Senhor, mande-me, envia-me a mim, que eu vou. Agora o próprio Deus, ele vem como um homem entre cada um de nós e se entrega por amor à humanidade. Deus pega o seu melhor e envia para que você e eu hoje pudéssemos estar conosco. Se não fosse a vida do Senhor Jesus Cristo sobre essa terra, eu e você não poderíamos entrar nesse templo hoje, não para buscar a presença de Deus, não. Se nós começarmos a ler o Antigo Testamento, nós vamos ver que apenas um sacerdote entrava no templo, o sumo sacerdote que entrava. Ninguém mais poderia entrar porque o povo estava vivendo no pecado, e se eles entrassem, obviamente cairiam mortos instantaneamente. E o que chama a atenção é que o sacerdote, quando entrava no templo para buscar a presença de Deus, para falar com Deus a respeito do povo, ou para trazer um recado de Deus para o povo, ele colocava assim os seus pés. E cada vez que ele não podia ficar parado, ele não podia sentar ou ajoelhar, ele tinha que buscar a presença de Deus andando dentro do templo, porque se o sino parasse de bater, as pessoas lá fora saberiam que ele estava morto, que ele estava em pecado. E Deus agora resolve mandar o melhor por você e por mim. Deus pega o seu único filho e envia. Aquele que surgiu da Virgem Maria, que foi concebido do Espírito Santo, que nasceu numa manjedoura, que nasceu num lugar simples. Aquele que veio como rei. Todos esperavam que Jesus viesse de outra forma. Todos esperavam que Jesus talvez morasse no palácio, porque ele era o rei. Ele era o rei. Todos esperassem talvez que ele viesse em carruagem de ouro, porque ele era o rei. E quando Jesus nasce, pelo manjedouro, interessante é que 3 magos, eles seguem apenas uma estrela até chegar ao Senhor Jesus. E quando aqueles magos chegam perto de uma criança, eles começam a ofertar coisas grandiosas, ouro, incenso, mirra, diante de uma criança. E os seus pais não entendiam nada. Eles não sabiam o que estava acontecendo. Eles sabiam que era o Filho de Deus, mas eles não sabiam a importância daquilo. E o que chama a atenção é que o Senhor Jesus Cristo, ele começa a crescer, ele começa a ganhar conhecimento. Até que certo dia, quando seus pais vão para Jerusalém, ele fica no templo, seus pais vão embora e ele no meio dos doutores, uma criança que veio para morrer por você e por mim. Uma criança que veio para mudar a nossa história. E a palavra do Senhor nos fala que Jesus, já homem, ele vai para o deserto, ele é tentado pelo diabo, ele renuncia a sua autoridade, o seu poder para enfrentar o diabo, as afrontas do diabo no deserto, porque o diabo foi justamente para desafiar o Senhor Jesus. Mas eu quero te dizer que ele não veio para desistir pelo meio do caminho. Ele veio para cumprir o propósito do Pai. Ele tinha 1001 razões, talvez, para desistir pelo meio do caminho. E o que chama a atenção é que com todas as coisas que aconteceram, com o pecado em volta dele, ele permaneceu firme no propósito. Ele permaneceu firme por você e por mim. E Jesus Cristo, ele cresce, ele começa a realizar sinais, milagres, curas, trazendo pessoas mortas de volta à vida, pessoas enfermas sendo curadas, pessoas cegas voltando a enxergar, coisas tremendas acontecendo. Até que ele começa a formar os seus discípulos. Até que ele começa a ensinar, a pregar a palavra, e multidões vinham atrás dele. Assim como muitas pessoas acreditavam que ele era o Filho de Deus, muitas pessoas duvidavam, muitas pessoas queriam ele morto.
Mas ele tinha um propósito. Ele veio para um propósito. Ele veio por você e por mim. E o interessante é que quando Jesus estava no monte buscando a presença de Deus, porque ele já sabia que estava próximo à sua morte, a palavra do Senhor nos fala que ele dobrou os seus joelhos, reuniu os seus discípulos e falou: ficai aqui, que eu vou logo mais para orar. E quando ele voltava, ele pegava os discípulos dormindo. Ele novamente vai até um local separado, isolado, onde estava somente ele e Deus. E ele chega para Deus até o momento que fala: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. E ao retornar, ele fala: todavia, Senhor, não seja como eu quero, mas seja como tu queres. Aleluia. Ele já sabia o que ele ia enfrentar por você e por mim. Ele veio para um propósito, ele veio para carregar a cruz que é minha e sua. Aquela cruz que já foi separada para mim e para você. O Senhor Jesus Cristo assumiu o compromisso de carregar ela. O Senhor Jesus Cristo assumiu o compromisso de passar por todas as humilhações por você e por mim. E o que nós temos feito por Ele? O que você tem feito por Ele? Isso chama atenção. Porque ele poderia muito bem chegar para Deus e falar assim: Pai, eu desisto daqui, eu não quero mais seguir em frente, não vale a pena morrer pela humanidade. Mas a palavra do Senhor, ela não fala que ele fez isso. Ela fala que ele foi levado ao matadouro, como um cordeiro mudo, entregou a sua vida, para que hoje nós tivéssemos vida. Deus deu apenas um, para resgatar milhões de milhares de pessoas. E entre esses milhões de milhares estamos eu e você, que estamos presentes nesta noite. E a palavra do Senhor fala que quando Jesus Cristo, ele é crucificado e ele dá um brado, dá o último suspiro, entrega a sua vida nas mãos do Senhor, a palavra fala que o véu se rasga de cima e embaixo. E se você parar para meditar no que significa isso, querido, ele está quebrando a barreira que existia. Porque, como eu tenho falado para você, antigamente somente o sumo sacerdote entrava no templo. Quando Jesus Cristo morreu e o véu se rasgou, Jesus Cristo estava se colocando como intercessor para que eu e você hoje pudéssemos estar aqui dentro. Todas as vezes que nós entramos, nós somos pecadores, mas pecadores arrependidos, lavados e remidos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Mas quando nós entramos dentro do templo com muitos pecados, é o Senhor Jesus Cristo que intercede por nós. Porque pelo contrário, nós cairíamos simplesmente ao entrar pela porta. Porque a presença de Deus nos mataria. A glória do Senhor seria tamanha que nós não iríamos aguentar. E Deus entrega o seu melhor para cumprir o propósito. Deus deu o melhor dele por você e por mim. Deus entregou tudo o que ele tinha. Ele falou: estou entregando o meu melhor. Todos nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo é o próprio Deus, mas ele veio como um homem, ele sofreu, ele foi humilhado, ele foi açoitado. Colocaram uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça. A humilhação que ele passou era para você e para mim. Ele cumpriu o propósito dele. A palavra do Senhor nos fala que ao terceiro dia ele ressuscita. Ele se apresenta aos discípulos, ele se apresenta a Maria e volta para o lugar dele. Mas o que chama a atenção é que ele assumiu o nosso lugar e cumpriu o propósito. Só que antes dele subir para o Pai, ele reúne novamente os discípulos e falou que é ide e pregai o Evangelho e fazer discípulos. O que Jesus falou para os discípulos: olha, eu assumi a responsabilidade de carregar o fardo que vocês não iriam carregar, mas daqui para frente, agora é com vocês. Vocês vão dar continuidade. E os discípulos começaram a pregar de uma forma ousada, mesmo sendo perseguidos. E nos dias de hoje, quantos de nós não somos perseguidos por amor à palavra, por amor ao Evangelho? Quantas vezes talvez você vai fazer um convite a uma pessoa, a pessoa fala: aquela igreja, não vou não, eu já conheço Deus, já tenho um Deus. A pessoa já conhece, mas não vive. O que adianta? Temos que viver esse Deus, temos que falar esse Deus, temos que mostrar como é o amor desse Deus.
para as pessoas. Olha o que Deus faz. A palavra do Senhor nos fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho. Isto é um verdadeiro amor. Ele entregou o seu melhor. E nos dias de hoje, eu e você também podemos dar nosso melhor. Nos dias de hoje, eu e você podemos nos colocar de uma forma mais sincera diante do Senhor. Talvez convidando aquela pessoa que é seu vizinho, ou um parente, ou uma pessoa que muitas das vezes fala dos seus problemas, das dificuldades que tem na sua casa e na sua família, e você muitas das vezes fica calado. Queridos, quando nós começamos a falar do amor de Deus, nós atraímos as pessoas. Porque as pessoas vão começar a ver em você algo diferente. E quando Jesus Cristo enviou os discípulos, o próprio Senhor Jesus Cristo falou que ia dar autoridade e poder para que eles falassem da palavra, do amor. E assim aconteceu. Eu creio que quando Pedro entrando no templo ali, estava um homem enfermo à porta do templo, que Pedro vira para ele e fala assim, olha, ele talvez pediu uma esmola, me deu uma esmola. Pedro chega para aquele enfermo, para aquela pessoa paralítica, talvez está aí deitado, e fala bem assim, olha, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Aleluia. Tudo que ele tinha era a presença de Deus. Ele não tinha mais nada. Jesus falou que não era para eles levarem dinheiro, não era para eles levar nada. Só vão e leve a palavra. Ide de 2 em 2. Foi isso que Jesus falou. Essa foi a ordem. E assim eles fizeram. E aquele paralítico, ele foi curado. Olha a autoridade de Deus sobre a vida de um homem que era incrédulo no início, mas que no decorrer da caminhada com o Senhor Jesus Cristo começou a ser transformado. Começou a ser cheio do Espírito Santo. E muitas vezes talvez você fale, mas eu não consigo, eu não sei fazer. Sabe quem era Pedro? Era um homem letrado que não sabia ler. Era um homem ignorante. Esse era Pedro. Só foi aprender a ler quando se encontrou com Paulo em Roma. Se a gente começar a ler a respeito da palavra. Lá em Roma, que anos e anos depois que ele começou Ou seja, quem é esse Paulo? Paulo é aquele mesmo que perseguia os cristãos. Era aquele mesmo que lançava os cristãos em cadeia, açoitava, mandava matar, mandava maltratar. Aquele mesmo que foi transformado pelo poder da palavra. Aquele que teve encontro com o Senhor Jesus. Aquele que foi o segundo maior missionário abaixo do Senhor Jesus. Não teve outro. E o interessante é que quanto mais somos perseguidos, mais Deus nos exalta. Já viu? Paulo era o maior perseguidor do povo cristão. Ele se tornou o maior missionário abaixo de Jesus. Ele pregava com autoridade. Passou por todas as humilhações. Ele mandou apedrejar, ele foi apedrejado. Ele mandou açoitar, ele foi açoitado, ele foi perseguido. Tentaram matar como ele tentou matar os discípulos. Mas ele permaneceu firme. Porque a partir do momento em que ele conheceu quem era Jesus, ele deu o seu melhor para Jesus também. E nesta noite nós temos a oportunidade de dar o nosso melhor para Deus. Dar o nosso melhor para Jesus. Deus deu o seu melhor, o melhor que Ele tinha, por você e por mim. E nesta noite nós temos uma oportunidade de tomar uma posição e de falar: Senhor, a partir de hoje, eu quero dar o meu melhor para Ti. Ele não merece qualquer coisa, Ele merece o seu melhor. Tudo que Ele fez por você, e tudo que você talvez possa fazer por Ele, não vai pagar o que Ele já fez. Ele te amou, Ele te ama, te amou, e te ama de uma tal forma que Ele deu tudo o que Ele tinha. Eu quero te pedir que você se coloque de pé em nome de Jesus.